quando você vai na causa do porquê você funciona do jeito que você funciona, do porquê você faz o que você faz, você passa a entender e com isso fica mais fácil ressignificar aquilo que você não gosta, aquele comportamento que você não quer mais na sua vida, mas que continua te apurrinhando. Olá você, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que as pessoas andam me perguntando um bocadinho. Elas perguntam o que é mindset. E hoje então eu vou esclarecer um pouco, tá? Mindset é uma palavra em inglês que traduzindo é igual a mentalidade ou programação mental. Todos nós temos uma mentalidade diferente. Todos nós temos crenças e valores diferentes. Uma coisa que eu quero deixar aqui, bem clarinho. Os nossos pensamentos, eles formam as nossas crenças. Eles geram sentimentos. Esses sentimentos geram ações e essas ações geram resultados. Então, o que acontece que faz com que todos nós sejamos diferentes? Nós fomos criados em famílias diferentes, em ambientes diferentes, cada um de nós tem o seu temperamento. Então, todo esse conjunto faz com que nós criemos uma mentalidade, faz com que nós desenvolvamos uma programação mental para agir perante a vida, perante os problemas que vão se apresentando na vida. Algumas pessoas, quando um problema aparece, elas vão para cima para resolver. Outras se retraem. Outras preferem, não é nenhuma questão de preferência. Algo acontece dentro delas, algo acontece na programação mental delas, que elas se retraem. Ou por medo, ou por insegurança, não importa. Então percebam que cada pessoa é diferente uma da outra, ok? Muitas pessoas buscam mudar a vida sem mudar a mentalidade. Ou seja, elas querem obter mudanças apenas mudando o comportamento. Algumas pessoas podem até conseguir. Outras não vão conseguir. O que vai acontecer? Elas vão retroceder e vão voltar a ter o velho comportamento antigo. Agora, Ana, por que dessa diferença? Nós temos uma carga genética por detrás de tudo isso. Essa carga genética vai influenciar na maneira como nós vamos agir. Nosso temperamento vai influenciar na maneira como vamos agir. Então, não basta simplesmente para muitas pessoas mudar o comportamento. Eu preciso entender por que é que eu funciono do jeito que eu funciono e ressignificar muitas vezes a maneira lá atrás como nós passamos a pensar. A maneira lá atrás como nós passamos a sentir, a acreditar. E a acreditar em cima das minhas competências, dos meus comportamentos, das minhas capacidades, a respeito do mundo, a respeito da vida, a respeito das pessoas. Nós temos crenças e pensamentos a respeito de absolutamente tudo o que nos cerca. Então é por isso que eu gosto de dizer que não basta mudar só o comportamento e tem sim que encontrar a causa para você poder se libertar de tudo isso. No livro Os Segredos da Mente Milionária, do autor T. Harv Eker, diz: pensamentos conduzem a sentimentos, que conduzem a ações, que conduzem a resultados. Não é algo que eu falo simplesmente da minha cabeça.
ok? Tudo tem um fundamento, tudo tem um estudo. Ou seja, mudar só o comportamento é um pouco mais complicado, porque vai exigir muito de você para manter esse comportamento. Lembrando que o nosso cérebro, ele gosta de menos esforço, ele não gosta de gastar energia pensando, de gastar neurônios, vamos dizer assim. Por isso que nós desenvolvemos hábitos, porque tudo fica no piloto automático. Então, estando no piloto automático, eu não preciso perder tempo pensando o que é que eu tenho que fazer agora, o que é que eu tenho que fazer depois. O piloto automático faz você a dar um nó no sapato, no cadarço do sapato, de olho fechado. Você não precisa ficar pensando. Já imaginou você, até agora, adulto, pegar o cadarço, fazer uma orelhinha, dar a volta na orelhinha, fazer o... Cara, é insano o tempo que você ia perder pensando em como dar nó no cadarço do sapato, do tênis. Então, por isso que existem os hábitos, para tornar a vida mais descomplicada. Então, quando você decide que você quer mudar apenas o comportamento, você vai se deparar com novos hábitos, você vai ter que adquirir novos hábitos. Você pode conseguir? Pode. Outras pessoas não vão funcionar de um jeito tão fácil, e a tendência é voltar aos velhos hábitos. Quando você vai na causa do porquê você funciona do jeito que você funciona, do porquê você faz o que você faz, você passa a entender, e com isso fica mais fácil ressignificar aquilo que você não gosta, aquele comportamento que você não quer mais na sua vida, mas que continua te apurrinhando. E aí, a gente vai para o livro da Carol S. Dweck, o livro Mindset. O título é esse, Mindset, a nova psicologia do sucesso. Ela diz que as pessoas podem ter diferentes temperamentos e aptidões no início das suas vidas. Mas, olha que interessante, evidentemente, a experiência, o treinamento e o esforço pessoal conduzem as pessoas no restante do percurso. Então, se você não se esforçar, se você não se dedicar, você vai continuar tendo a mesma vida para sempre. E se a sua vida estiver blá, se você não fizer nada, ela vai continuar blá. Você precisa sim se dedicar. Você precisa sim se aprimorar. Você já imaginou um bebê quando ele está aprendendo a andar? Se ele fala, não quero mais, ele não vai andar, ele vai se arrastar. Então, se ele tem capacidade, se ele tem competência para andar, esse bebê, ele vai querer, ele tem o impulso de querer mais. E muitas vezes as experiências na nossa vida fazem com que essa vontade de nos esforçarmos diminua. Começa agora a pensar, a ter insights aí com você na sua vida. Você foi uma pessoa que foi estimulada a ter novas programações mentais? Ou você foi uma pessoa estimulada, uma criança na realidade, não é? Estimulada a desistir, a não sofrer? Como é que você funciona? Aí, nesse exemplo aqui que ela fala, nesse exemplo não, nisso que ela fala, nesse conteúdo dela, eu tomei a liberdade de trazer um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Lembra do Ayrton Senna? O Ayrton Senna foi um corredor de Fórmula 1 fantástico. Ele não nasceu já sabendo dirigir. Então, ele tinha uma aptidão, ele foi estimulado no ambiente onde ele cresceu e ele se esforçou, ele se dedicou.
E aí ele aprendeu sim a dirigir e ele tinha um objetivo. Ele não queria ser só mais um corredor de Fórmula 1. Ele queria ser o corredor de Fórmula 1. Então houve todo um esforço, todo um preparo, toda uma persistência, todo um estímulo mental para programar os comportamentos dele para ser um vencedor. Ok? No mesmo livro da Carol, Robert Sternberg diz assim, ele é o guru da inteligência na atualidade, tá, gente? E ele escreveu que o principal modo de aquisição de conhecimento especializado não é uma capacidade prévia e fixa, e sim a dedicação com o objetivo. Acabei de falar do exemplo da Ayrton Senna. Ou seja, existe uma aptidão? Existe, mas ela precisa ser aperfeiçoada, ela precisa ser aprimorada. E aí nós vamos um pouquinho mais longe. Binet, Alfred Binet, inventor do teste do quociente de inteligência, o famoso QI, ele diz que nem sempre as pessoas que começam a vida como as mais inteligentes acabam sendo as mais inteligentes. Por quê? Vamos imaginar que eu lá, de criança, de adolescente, eu entenda que eu sou muito inteligente. E aí eu falo, não preciso me esforçar, já sou inteligente mesmo. Pois é aí que mora o perigo. Por quê? Porque a nossa capacidade, ela precisa ser o tempo todo instigada, incentivada, aperfeiçoada, aprimorada, porque senão a gente fica estagnado na vida. Nada acontece. Nada, é uma vida morna. Tá? Não é fria, não é quente, é morna. O que você quer para sua vida? Aí depois de eu falar tudo isso, tem uma perguntinha, que eu chamo de pergunta fatal. Afinal das contas, Ana, o que é que tudo isso tem a ver com o viver magramente? Que é um assunto que eu venho já falando, um conteúdo que eu venho já falando em alguns vídeos aqui. Muito bem, não adianta você mudar o comportamento se você não mudar a sua mentalidade. E isso se aplica diretamente ao viver magramente. No viver magramente, a mudança ela vem de dentro para fora. Eu mudo a minha mentalidade para que eu consiga ter novos comportamentos, para que eu consiga perceber um leque de oportunidades que vão se abrir perante a minha pessoa quando eu mudo aqui dentro. Eu viro a chavinha. E esse é o meu foco, esse é o meu propósito no processo do viver magramente. Então eu vou te fazer um convite, mais uma vez, eu te faço sempre esse convite e vou continuar fazendo. Me segue nas redes sociais, vai lá no Insta. Essa semana eu vou falar sobre muitos conteúdos, eu vou deixar lá muitos conteúdos sobre viver magramente, sobre mudança de mentalidade, mudança de mindset. Então, vem comigo, deixa aqui o teu joinha, aperta o sininho, se cadastra, tá? Para que você possa receber toda vez que eu fizer um vídeo novo, você recebe automaticamente esse vídeo, tá? Então, esse foi o assunto de hoje. Meu nome é Ana Lúcia, eu trabalho com PNL, Programação Neurolinguística na linha da vida. Eu trabalho com EFT, Emotion Freedom Techniques, que é uma acupuntura sem agulhas. Um trabalho, uma terapia muito legal. Trabalho com constelação. Falei demais já. Trabalho com constelação, trabalho com hipnose sistêmica, trabalho com coach, com Ho'oponopono. Então, me segue. Vai ser muito legal ver você por lá. Tá bom? E aí, tenham todos uma excelente, maravilhosa semana. E na semana que vem eu trago mais um pouquinho sobre este assunto ou sobre novos assuntos. Beijo imenso no coração e fiquem na paz.